Bom dia. Hoje a gente vai falar do bioma do Cerrado. Eu acho que está muito na mídia, né? Os ataques de incêndio que estão acontecendo tanto nele quanto também no bioma da Amazônia e da Mata Atlântica, tá? Não tem como a gente ficar indiferente a essa situação. Para quem não lembra o que é bioma, é uma constituição, tá, de vegetação, de clima, que tem basicamente as mesmas características num dado espaço geográfico. Então, em relação ao Cerrado, o que, é que a gente precisa saber? A área dele é mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, é bem extenso, tá? Tem registro da presença humana há 12 mil anos atrás, então a civilização se desenvolveu por lá. É o segundo bioma maior da América do Sul, só perde para o bioma da Amazônia, que é o primeiro. É a savana mais rica do mundo, tá? E para quem não lembra, basicamente, o que é savana, as savanas são biomas que têm, em geral, a vegetação um pouco mais baixa, né? Árvores no formato de sendo arbustos, árvores baixas ou então gramíneas, mas isso não quer dizer que ela não tem grande biodiversidade, é isso que a gente vai ver agora. Esse bioma, né, do Cerrado é o que a gente chama de bioma elo, bioma de ligação. O que é que isso quer dizer? Que ele interliga devido à vastidão dele. Pode perceber aqui no mapa, nesse mapa aqui, o que está em amarelo, tudo isso aqui é o bioma do Cerrado, corresponde a ele. Então, pode perceber que ele liga o bioma amazônico, que está em verde, o bioma da Caatinga, que está em laranja. Eu sou professora meio daltônica, mas eu espero que esteja em laranja. O bioma da Mata Atlântica, que é esse aqui em verde claro. E, finalmente, o bioma do Pantanal, que é esse aqui em azulzinho. Tá? Então, ele é um bioma tão rico, tão extenso, que ele consegue conectar esses biomas, esses demais biomas. E o que, que acontece? Se algo interfere nele, consequentemente os outros biomas também vão sofrer. Então, esse número alarmante de queimadas que vem se constituindo no nosso território brasileiro é muito preocupante para toda a população, porque a gente vai ver que, em si, esse bioma também é muito representativo na capacidade de gerar energia elétrica, na capacidade de produção de alimentação da gente, seja de grãos ou gado, e principalmente a espécie humana ela precisa entender que ela faz parte de um todo, de uma conservação do planeta. Então, quando o ser humano, que é a única espécie que mata porque quer, degrada porque quer, se ele não se conscientizar do papel dele social, ele vai trazer grande disseminação da espécie humana em si. O que, que acontece? Vamos lá. Então, em relação ao Cerrado, ele é conhecido como berço das águas. Ele já perdeu metade, praticamente, da vegetação original dele. E essa expansão agropecuária, porque muitos donos de terras estão ilegalmente, tá, fazendo desmatamento, já que as leis brasileiras são frouxas, a verdade é essa. E, e aí essa expansão exacerbada, sem controle, está dando muito prejuízo a esse bioma. Praticamente menos de 3% desse bioma é protegido, é resguardado efetivamente por lei. Então, até hoje, a gente luta, a gente, como eu digo, sociedade luta em prol de querer que a gente consiga proteger mais a nossa vegetação, o nosso meio ambiente. E
buscar um desenvolvimento sustentável. O que é isso? É deixar para as próximas gerações e também utilizar conscientemente os recursos que temos para que eles durem, ok? A gente pode dizer que o cerrado ele é basicamente uma floresta invertida. Por isso que ele é tão importante na representação de reserva de água. Seria basicamente uma floresta de ponta cabeça, onde as raízes, né, de grande parte da vegetação do cerrado atinge 10, 15, 20 metros de profundidade. Então, essa capacidade de resistir ao clima muito seco do cerrado se dá porque as raízes são muito profundas e lá embaixo ele consegue a reserva de água que ele precisa. Então, é necessário a gente pensar nisso, que se a gente quebra esse bioma, o abastecimento de água humano vai entrar em colapso. A gente está atingindo nós mesmos. Quanto à biodiversidade, que é a variabilidade de espécies presentes no ambiente, ele tem cerca de 5% das espécies de todo o planeta, então é muita coisa, minha gente. 30% da biodiversidade do Brasil, então não tem como não ficar alarmado, né, com os incêndios, com as proporções que estão saindo na televisão, nos jornais, nas mídias de um modo geral, do, do estado que está diversos estados passando devido às agressões de queimada feitas no Cerrado. A importância social é inegável porque tem diversas civilizações, né, diversas populações que se desenvolvem ao longo dele, do Cerrado, seja ribeirinhos, indígenas, retireiros. Então, essa diversidade, né, de populações é uma importância social, uma importância cultural, a gente tem que preservar. Ele também está sofrendo muito alterações da ocupação humana, então, por isso, com a intenção de degradá-lo para uso de fins comerciais lucrativos, né, de geração de lucro, dinheiro, diversos fazendeiros, pessoas, grandes produtores, estão acabando com esse bioma tão rico. O cerrado, ele tem aí, até hilário, né? O nosso lobo-guará, que foi o animal escolhido para ser colocado na nota nova de R$ 200, que é a nota de maior valor econômico no mercado, é um animal que está em pleno processo de extinção e agora mais do que nunca devido a essas queimadas. O clima de lá, do Cerrado, é tropical sazonal, então vai alterando estações quentes, né, e mais secas, com estações um pouco mais brandas e com uma vazão de chuva um pouco maior. Em relação a termos de eletricidade, ver como isso, eu acho que praticamente a população não tem noção desse dado. Mais da metade da energia elétrica de todo o território brasileiro depende do cerrado. 9 em cada 10 brasileiros dependem da sua energia, advém do cerrado. E em termos de produção, né, do que a gente consome, principalmente alimentício, porque o Brasil é um país nesse sentido de cultura de subsistência ainda, mas subsistência até para exportação. Um quarto da produção de grãos depende do cerrado e 4 em cada 10 cabeças de gado estão lá. Então, é muito, muito importante que esse ecossistema se mantenha em equilíbrio. Eu não sei se vocês viram, são notícias degradantes, né? Mas isso aí é a imagem do país, da gente, do Brasil. E essa área mais escura aqui, ok? É a área que corresponde ao cerrado. Aí você pensa, eita, o bioma é isso tudo? Não. O bioma é basicamente o que sobrou,
da devastação das ações antrópicas, que são as ações causadas pelos seres humanos. E depois dessas queimadas, eu tenho até medo de como vai estar esse mapa depois de tudo, porque se hoje em dia está nesse sentido aqui, veja que já tem altas lacunas, tá? E então imagina depois de tanto tempo, porque os incêndios não estão sendo controlados, tudo indica que foram incêndios criminosos, mas isso cabe à justiça averiguar, verificar e punir, obviamente, os autores, se realmente aconteceu, mas acredito que sim, porque a maioria dos crimes ambientais aqui no Brasil, infelizmente em nosso território, são visando extensão de terra para produção de comércio. Então, o que acontece? A gente está tendo uma agressão mútua, diversos biomas. Tem o Cerrado sofrendo queimadas, tem a Amazônia sofrendo queimadas e tem a Mata Atlântica sofrendo queimadas. Isso é muito preocupante. Então, se você puder ajudar de alguma forma, eu indico que você seja involuntário na WWF. Entra lá. Essa organização cuida especificamente, é voltada para o Cerrado. Vê se tu se agrada de tudo que tem. É muito bacana. Normalmente a gente pensa que não pode fazer grande coisa, mas difundir conhecimento já é esclarecedor para a população. Eu acho que o Brasil está tomando um posicionamento político atrasado nesse sentido, porque ele só veio dar voz de resposta após uma carta de países europeus que chegou no território brasileiro dizendo que se o Brasil não acabar, se ele não conter os incêndios, os países europeus não se sentem aptos a continuar consumindo as matérias-primas daqui de forma alimentícia e a gente, sinceramente, como país, pode entrar em colapso, porque não é só parte ambiental, a parte ambiental está junta, tá? Atrelada à política, à economia, ao social. Então, a gente tem, como sociedade, a função de pensar no conjunto, no todo, no complexo. Então, dá uma olhadinha nessa instituição, vale muito a pena, é muito bacana. Beijo, tô morrendo de saudade, até a próxima.